Bom dia a você que me acompanha no canal Pense Comigo. Desde já quero pedir a sua inscrição e agradecer a todos que estão se envolvendo no nosso canal. Tem sido bom e eu quero ministrar nessa manhã uma palavra de Deus para o seu coração. O apóstolo Paulo tem muitos princípios bíblicos que fortalecem a nossa fé em Cristo Jesus, de tal forma que nós não podemos abrir mão do cristianismo verdadeiro. Eu quero pensar hoje sobre essa ideia, o que é o cristianismo e quais as características do cristianismo bíblico, conforme os princípios norteadores da nossa fé. E eu tenho estado impressionado com a forma como tem havido um afrouxamento da fé cristã e proferida essa forma de crer por pessoas que são ouvidas por milhões de cristãos. É inimaginável nós olharmos e ouvirmos que homens que são ouvidos e que ganharam audiência de muitos cristãos, hoje em dia estão desviando a fé dos fundamentos dos apóstolos. O próprio Cristo já falou sobre isso, o próprio Paulo já falou sobre isso. E nos últimos tempos, as pessoas correriam atrás de palavras que satisfizessem os seus interesses de fé. E nós estamos vivendo um tempo muito perigoso do Evangelho. Esse tempo onde as pessoas estão afrouxando a fé. É o afrouxamento do Evangelho. Isso é inadmissível, nós ouvirmos calados que pessoas que ganharam audiência agora são instrumentos de Satanás. Eu digo assim, para desviar a fé do cristianismo verdadeiro. Um cristianismo sem fundamentos, um cristianismo que leva para longe da cruz de Cristo, que leva para longe dos princípios bíblicos, dos pilares basilares da fé. Nós não podemos ouvir calados essa postura de homens famosos da mídia evangélica que falam o que querem e são cridos, aplaudidos de pé por sua audiência. É inadmissível nós ouvirmos pessoas afrouxando o cristianismo, como nos tempos passados, onde muitas coisas foram criadas para que aqueles que estavam adentrando a igreja ficassem e não saíssem. Hoje temos vivido esse princípio de afrouxamento da fé. O cristianismo não é mais de renúncia, de cruz. O cristianismo é aquele que pode ser vivido de qualquer forma. Onde nós vamos chegar com essa postura de fé? Mais do que nunca nós precisamos lembrar do texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É triste ver homens que têm muita audiência, que se dizem de Deus, afrouxando a fé cristã, afrouxando os princípios basilares da fé cristã. Nós precisamos nos despir, irmãos, da velha vida e nos revestir do novo homem que vem de Cristo. Mas nós temos visto hoje em dia essa postura de novos homens que acharam que inventaram outro evangelho, ou que descobriram um novo evangelho. Em nome do reino de Deus. O Senhor já alertou que isso haveria de acontecer. E sabe o que acontece quando essas pessoas se posicionam dessa forma? Eles acabam se tornando anticristos. A palavra de Deus fala de anticristo, que é o grande anticristo escatológico. Mas ela também fala dos anticristos. E isso já vem desde João, que ele escreve sobre isso. E a palavra anti, no grego, significa contrário a ou em lugar de. As pessoas que se manifestam afrouxando o evangelho estão se tornando, na minha opinião, na interpretação bíblica, anticristos. Porque eles se colocam contra o evangelho de Cristo. Eles se colocam numa postura contrária àquilo que Deus estabeleceu. É como se estivéssemos fazendo de tudo para que a audiência do mundo aí fora fosse agradada e pudesse viver um cristianismo frouxo, meia boca. Cristianismo é ou não é. Não existe meia boca. Não existe meio termo. Não existe como nós negociarmos com os nossos princípios fundamentais da fé. E nós temos visto por aí homens que são seguidos por milhões de pessoas com a Bíblia na mão, afrouxando a postura da fé cristã. Nós não podemos deixar isso acontecer. Especialmente nesses tempos onde nós temos visto algumas ideias distorcidas daquilo que o livro de Atos dos Apóstolos diz.
em relação à comunhão dos bens, das coisas que nós tínhamos, interpretando de forma errônea aquilo que deve ser vivido nos dias de hoje. Porque o fundamento do Evangelho está em morrer para o mundo e viver para Deus. O apóstolo Paulo diz isso no livro de Gálatas: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós temos visto hoje em dia essa postura de líderes cristãos se colocando de uma forma totalmente distorcida e levando pessoas ao engano, tirando pessoas do basilar da sua fé e assumindo posturas anticristãs, assumindo posturas negativas, contrárias ao que Deus estabeleceu. Irmãos, nós precisamos voltar aos princípios do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos negar essa centralização do homem, esse antropocentrismo, o que nós temos visto hoje em dia, pregado por alguns homens que se dizem mensageiros da fé cristã, essa centralização do homem e uma descentralização de Deus. Quando nós voltamos os olhos para aquilo que nós queremos e não para o que Deus quer, nós estamos centralizando o homem e descentralizando Deus. E não é este o evangelho que Jesus Cristo pregou. O evangelho que Jesus Cristo pregou é um chamado de arrependimento, é olhar para dentro de si, renunciando suas vontades e colocando em evidência aquilo que Deus estabeleceu como princípio fundamental do evangelho. Fica aqui a nossa postura de se levantar contra esses homens que estão aí arrebanhando milhares e milhares de pessoas e negando a fé cristã. Voltemos-nos para o Evangelho. Voltemos-nos para o quebrantamento de nossas posturas, não conforme o que nós queremos, mas conforme o que está estabelecido na palavra de Deus. Você aí que é seguido por milhões e milhões de pessoas e que tem levado pessoas ao desvio da fé cristã, a genuína fé cristã, o Senhor vai cobrar de você essa postura errada. Esse seu posicionamento antibíblico, anticristão, em nome de uma forma diferenciada de viver o evangelho, e o apóstolo Paulo diz que isso é anátema, uma pregação de um outro evangelho que distorce, que leva para longe da fé cristã, uma postura límpida, pura e quebrantada diante de Deus. Cuidado com o que você está fazendo com a igreja do Senhor. O Senhor vai cobrar de todos nós, homens e mulheres de Deus, que pregamos a Bíblia, toda pregação errada que nós fizermos, todo ensinamento errado que nós fizermos, tudo aquilo que nós levarmos para longe do Evangelho de Cristo, Ele vai cobrar de cada um de nós. E você que está fazendo isso em relação ao povo de Deus, prepare-se, porque o Senhor vai chamar você a atenção a prestar contas disso. Fica aqui a minha expressão de defesa do verdadeiro Evangelho. O Evangelho conforme a palavra de Deus, não conforme o que eu acho que seja, não conforme o que eu acho que deva ser, o que eu quero que seja. É como Deus estabeleceu. Está lá, não precisa mudar nada. Só precisamos seguir o que Ele estabeleceu na sua palavra. E se vivermos assim, chegaremos onde Deus tem estabelecido para nós. É princípio da palavra de Deus. Se nós seguirmos o Evangelho conforme Deus estabeleceu na sua palavra, conforme o que está escrito, agradaremos ao Senhor e chegaremos aonde Deus estabeleceu, porque não existe meio termo. Ou eu chegarei no céu, ou eu chegarei no inferno. E certamente aquele que segue a Cristo, conforme os princípios da palavra, há de adentrar nas moradas celestiais com o Senhor. E quem desvia alguém da fé por ensinamentos errados, prestará contas a Deus de tudo aquilo que faz. Bem como também aquele que ergue alguém do seu caminho errado, é louvado por Deus. É alguém que é bem visto nos céus pelo Senhor, porque levou alguém a redimir-se da sua velha vida e seguir os princípios fundamentais do Evangelho. O canal Pensa Comigo quer te levar a refletir sobre isso. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado a quem você tem entregado os seus ouvidos, sua fé, sua obediência. Porque tem muita gente vestida de cordeiro, mas é lobo. Tenha cuidado com o que você está ouvindo. Preste atenção, porque muitos serão enganados e muitos enganarão pelo mundo afora. Que Deus nos abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Um bom dia na paz de Cristo, o Senhor, Redentor da humanidade. Em nome dele. Amém.